Olá pessoal, hoje está começando o nosso podcast Oceancast. Eu me chamo Rubelmar Neto, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e professor do Ocean da trilha de IA Data Science, né? Comigo aqui presente o professor Maurício Figueiredo, também professor da trilha de IA Data Science. E hoje o nosso episódio vai tratar sobre os desafios de carreira para atuar como cientista de dados, né? Então, principalmente para aqueles que estão querendo entrar na área, curiosos, querendo saber o que devem estudar, se é uma área que tem muito mercado, as empresas estão precisando desse tipo de profissional. Então, hoje a gente vai ter esse bate-papo aqui com o professor Maurício. Então, professor Maurício, por favor, apresente um pouco, fala um pouco de você, da sua área, como você parou em inteligência artificial, data science e tudo mais. Bacana. Bom, muito legal, Rubelmar. Eu acho uma oportunidade excelente. Bacana a gente estar fazendo isso daqui para o nosso público do Ocean, né? Eu sou Maurício, professor daqui da Universidade do Estado do Amazonas, dos cursos de computação. Tenho formação em engenharia elétrica e ciência da computação, né, nos níveis de mestrado e doutorado. E então, naturalmente, né, eu já me vi inserido nesse cenário desses pilares hoje tecnológicos que são inteligência artificial, Big Data e internet das coisas, né? Tudo começou com... eu gostava muito de tecnologia, sempre fui chegado assim, em brinquedos tecnológicos e videogame. Talvez esse interesse tenha despertado lendo revistinha em quadrinhos lá do professor Pardal e tudo mais, né? Tive uma inspiração, né, de ter pais na área de exatas, engenheiros e principalmente um avô, meu avô Carlos, que era técnico em eletrônica, consertava aparelhos e às vezes eu ouvia, né, fazendo esse trabalho e ficava muito curioso com essa parte eletrônica. E eu diria que, diferente assim do restante, né, da família, eu comecei a entrar muito no mundo dos computadores, porque eu cresci ali nos anos 80, né, vivi muito intensamente os anos 90, quando explodiu a computação pessoal. E esse mesmo avô me incentivou a fazer o meu primeiro curso de programação de computadores quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Então, de lá para cá, eu sempre estive envolvido, né, com computação de alguma forma. Mesmo tendo feito engenharia elétrica, puxando um pouco mais para eletrônica, numa época que os cursos de computação eram um pouco escassos, eu sempre busquei uma formação complementar nisso daí também, né, como curioso. Mas Maurício, eu fiquei um pouquinho curioso, esses primeiros cursos, eles eram mais aqueles cursos que tinha antigamente aí, aprender a fazer uma planilha... Que cursos lá atrás, esses primeiros cursos de informática? Não, foi bem colocado. Eu já via os meus pais mexendo com Lotus 123, WordStar, né, planilhas e editores de texto no computador, aqueles XT-sauros lá, aqueles primeiros computadores pessoais. Mas esse primeiro curso que eu fiz, eu já tinha um pouco de interesse em mexer com essas coisas, já mexia. Só que eu fui fazer um curso de programação Basic, né? Foi meu primeiro curso de programação para entrar nessa área. E assim, durante a minha faculdade, embora eu tenha feito um curso que não era exatamente de computação, tinha muita tecnologia envolvida, tinha a parte de sistemas digitais, tinha computadores, redes de computadores, tinha linguagem de programação, então eu sempre também fui puxando de forma complementar isso mais forte, né? E Maurício, dentro desse tópico, né, da tua formação, que você fez engenharia elétrica, né? Isso. E no caso, o engenheiro eletricista, depois que ele termina o curso, ele tem a possibilidade de seguir em várias áreas específicas, né? A parte de distribuição de energia. Perfeito. E aí, como é que foi essa decisão de entrar mais nessa parte de ciência da computação? Foi mais por uma paixão? Ou você via que tinha, ou lá atrás você enxergava que tinha um futuro nessa área? Como é que era? Talvez eu não enxergasse, eu não tivesse projetado como está agora, né? Porque agora, meu amigo, é uma área que tem escassez de mão de obra e vagas, gente precisando, empresas precisando de gente em todo lugar do mundo, né? Eu acho que eu não tinha essa visão, eu tinha mais realmente uma paixão e
E eu via um pouco, meu pai é da área de energia, minha mãe é mais da área de civil, e eu via que não eram áreas que me atraíam tanto, eu gostava muito de computador, então, na verdade, foi realmente por gostar aquele ambiente ali do computador, de programação, de tecnologia e tudo mais, né? E para complementar essa minha formação, foi que eu decidi, já dentro da faculdade, fazer mestrado e doutorado em ciência da computação. Porque já que eu não tinha tido, né, uma graduação bem voltada para isso, eu já sabia dentro da faculdade que eu tinha que continuar estudando e tinha que puxar mais para a computação, né? Mas, Maurício, assim, nessa escolha de fazer um mestrado ou doutorado, porque não é uma escolha fácil, né? Vocês, porque eu vejo assim que às vezes tem até uma tentação de você terminar, você tá com o seu canudo debaixo do braço, agora eu vou ganhar dinheiro, entrar no financiamento, casar, ter filho. E como é que veio essa ideia de, não, eu vou parar, vou investir mais na minha formação, vou escolher essa área indo mais pelo acadêmico, fazendo um mestrado acadêmico, doutorado? Conta um pouquinho mais dessa decisão. Tem um problema de família, mas você passa por isso também. Que meu pai é professor, foi professor universitário, né? Seu pai também é professor. Sim. Parece que tem um comichãozinho na família, né? Que leva a gente para essa área, entendeu? A gente vê o exemplo ali. Ele, criança, me levou na universidade várias vezes, quando não tinha com quem me deixar em casa. Então acaba que estava ali no sangue, né? E aí eu sabia que para entrar na área acadêmica com mais propriedade, até para complementar minha formação, eu tinha que buscar o mestrado e depois a oportunidade do doutorado, aí escolhendo já a computação, né? E aí você me perguntou como é que eu cheguei nesses temas, né? Temas que eu atuo aqui no Ocean também, nas minhas pesquisas com meus alunos, os alunos que eu oriento. Na verdade, eu comecei um pouco na parte de desenvolvimento de sistemas, trabalhando com isso, já como engenheiro, e na oportunidade de fazer um mestrado e depois o doutorado, eu fui muito por uma linha de sistemas distribuídos, um pouco de redes, de computadores, né? Mas principalmente assim pensando em sistemas distribuídos. Eu sempre tive um interesse muito grande em monitoramento, por exemplo, monitoramento por imagem, monitoramento por sinais, por sensores, né? Porque eu achava que era uma área que juntava muito a parte de hardware e software e dados e tudo isso misturado, né? Então eu sempre tive interesse em pesquisas que trabalhassem com sistemas de monitoramento. E aí foi uma questão natural, né? Se você trabalha com monitoramento, né, você tem sim uma infraestrutura de coleta de comunicação de dados, parte de rede sem fio, né? Então, protocolo de comunicação, sistemas distribuídos. Mas na hora que você chega com o dado na mão, né, o que você faz com isso? Ainda no meu doutorado eu pensei, né? A gente atuava muito com data-centric, né? Redes centradas em dados e como isso poderia tornar a infraestrutura de comunicação mais eficiente. Então já começou ali uma preocupação de entender mais os dados e usar isso para a própria infraestrutura de comunicação. Mas quando a gente chega nas aplicações práticas das empresas, né, das nossas pesquisas, dos nossos sistemas que nós desenvolvemos, eu acho que tudo caminha, né? Tudo caminha para processar dados, analisar dados e usar isso para extrair informações úteis e aí as ferramentas de ciência de dados começaram a surgir de uma forma muito forte. Mas peraí, Maurício, só para a gente contextualizar, né, o nosso ouvinte, tá. A gente está falando de que ano, assim, mais ou menos, e quando que começou, eu acho que é uma curiosidade minha e talvez seja de outros ouvintes também, quando que começou assim, você se viu trabalhando com rede neural, inteligência artificial, boa. Aquele ponto do seu primo tá achando que você tá querendo criar a Skynet? Olha que engraçado, pois é, não foi durante o doutorado, embora eu visse colegas trabalhando com isso, eu não atuei com isso. Mas quando eu terminei o doutorado, lá em 2007, a gente começa a ingressar na carreira acadêmica, participando de bancas, orientando alunos, desenvolvendo projetos, participando de projetos, e começou a pipocar. Aprendizado de máquina, entendeu? Python,
Aí começou redes neurais, e aí naturalmente você tem que participar, né, desse movimento, né? Você não pode deixar de se atualizar nunca. Então você começa a participar desse movimento e assim, a gente é professor, faz graduação, faz mestrado, doutorado, mas não para de estudar nunca. A gente estuda toda semana, a gente estuda todo mês, né? Isso aí com certeza. Mas nesse primeiro momento você estava lá nas bancas e tudo mais, aprendendo, e quando você viu assim que tinha aparentemente esses temas de IA, Data Science, eles tinham saído desses muros da universidade e começado a ser do interesse de empresas. Foi. Quando que você, mais ou menos um ano, você notou que teve essa transição, assim, que você uma saída ficou de nicho para... A minha percepção foi muito já a partir de 2010, quando o Big Data estava evidente nas instituições. Eu lembro desse termo, né? Big Data, Data, né? Era muito Big Data. Exatamente. A gente trabalhava já com pesquisas relacionadas a isso, mas do ponto de vista de monitoramento, né? Você está querendo construir Big Data de dados de tudo, né? Então, foi aí. E nesse Big Data, a gente começou a perceber o quê? Que tinham que ter ferramentas mais inteligentes para trabalhar com esses dados. Que era fazer como a gente fazia antes, muito manual, escrever rotinas e funções muito explícitas para tratar dados, era muito complicado. E aí as ferramentas, principalmente do aprendizado de máquina, uma sub-área da inteligência artificial, né, já estavam, né, realmente sendo empregadas no meio acadêmico, já sendo trabalhadas ali diariamente, muitos projetos de pesquisa com isso, mas começaram a chegar também nas instituições, né, nas empresas, né, nos sistemas, nas aplicações. Aí eu diria que de 2012 mais para 2015, o fenômeno das redes neurais e do deep learning elevaram, né, todo isso para outro patamar, né? As redes neurais profundas, as redes neurais convolucionais, e para mim que eu trabalhava com monitoramento, era perfeito para trabalhar com visão computacional, com texto, com processamento de linguagem natural, né? E Maurício, só para o ouvinte assim, né, que está entrando na área, o que seria, que esse termo é muito comum, mas alguém que está entrando pode não conhecer, né? Visão computacional. O que é isso, essa tal de visão computacional? Visão computacional é uma área, né, da engenharia e da computação também, que estuda técnicas para extrair informações de imagens. Então, basicamente, né, isso é um pouco diferente de processamento digital de imagens. Muitas vezes na visão computacional a gente precisa processar imagens, mas o objetivo principal é extrair informações de imagem. Então, por exemplo, você tem uma imagem, uma paisagem, você detectar se tem algum fenômeno, algum objeto de interesse naquela imagem, é extrair uma informação de uma imagem. A imagem originalmente é um monte de pixel. Agora, como um computador identifica que tem um objeto de interesse naquela imagem, né? Isso é da área de visão computacional. E uma aplicação assim cotidiana, assim, Maurício, de visão computacional, poderia ser o interesse de uma empresa, alguma coisa assim que desse para o ouvinte entender bem simples. Assim. Claro, a gente aqui está no Polo Industrial de Manaus, a gente trabalha aqui com muitos projetos da indústria, a gente fala demais em Indústria 4.0, né? Indústria 4.0, que se baseia muito nos pilares do que a gente já falou aqui, internet das coisas, Big Data e inteligência artificial. Muitas aplicações da indústria, muitos projetos que nós já fizemos, já interagimos, né, com esse tipo de problema, tem a ver com inspeção de produto ou de processo. Imagina um cenário que você está fabricando um determinado equipamento, uma placa, por exemplo, de circuito impresso, né? E você precisa de um processo manual de qualidade, por exemplo, um inspetor de linha, pega uma placa que está passando na esteira, examina visualmente se está faltando algum componente, ou tem algum risco, ou algum defeito, e deixa passar ou refuga aquilo ali. Né? Porque às vezes até por estar cansado, às vezes também, né? Exato. O humano cansa, às vezes a vista cansa também. Quem não conhece linha de produção não vai imaginar, mas tá passando e está inspecionando. Então muitas vezes essa inspeção é amostral até por causa da velocidade, né, da linha. Né? Então, isso sendo feito manual é sujeito a vários problemas, como você já antecipou, né, de cansaço e tudo mais.
E aí entra a visão computacional, e que a partir de 2010, 2012 avançou muito com a inteligência artificial, né? As redes neurais e o deep learning, substituir esse ser humano dessa tarefa por uma câmera, né, que captura imagens e roda algoritmos inteligentes que automaticamente ali identificam se está tudo certo ou não, se tem algum padrão de algum erro, de algum defeito, alguma coisa. E então deixa passar ou não o produto, alguma coisa que pode rodar 24/7 sem parar e elevar, né, o nível, né, de eficiência do processo. Então, só para exemplificar um caso. Mas a gente poderia pensar muito mais. Por exemplo, eu gosto muito do tema também cidades inteligentes. Cidades inteligentes tem tudo a ver com monitoramento. Eu quero monitorar as cidades. É trânsito, é violência urbana, né, comportamento social. Então, as prefeituras, os governos fazem um esforço, no mundo inteiro, né? Um esforço muito grande de colocar câmeras de monitoramento e centrais de monitoramento nas cidades. Com visão computacional, com aprendizado de máquina, inteligência artificial, a gente pode ampliar esse monitoramento automático, detectando assim, pessoas, detectando situações, tipo colisão de carros, ou até mesmo, tem muitas aplicações já funcionando de reconhecer placa do automóvel e já aplicar multa automaticamente se o carro avançou o sinal, por exemplo, né? Mas você poderia levar isso para o contexto também de, por exemplo, monitorar rios, igarapés, lagoas em relação à poluição. Você poderia aplicar esse tipo de conhecimento em vários contextos também em cidades inteligentes, né? E Maurício, assim, a gente está falando sobre aplicações que podem acontecer, mas uma coisa que talvez não ouvinte que está entrando nessa área não tenha percebido será que a gente tem a opção, como cidadão até, de não ter contato com essas tecnologias? Porque assim, às vezes eu vou fazer um cadastro no site e ele pode pedir minha biometria, para tirar uma foto do meu rosto. Então, o que você acha, Maurício? Tem opção ainda de não ter contato com esse tipo de tecnologia? Não. A gente viveria hoje sem internet? Não. A gente viveria hoje sem celular? Não. Eu acho que tem, essas tecnologias elas chegam e são irreversíveis, né? Então, por exemplo, hoje você abre uma conta digital num banco digital fácil por causa das tecnologias de aprendizado de máquina. Antes a gente tinha que ir para uma fila, tinha que preencher não sei quantos formulários e fazer assim. Como é que você abre a conta hoje num banco digital? Você tira uma foto do próprio rosto, você tira a foto da sua identidade e manda. Eles já avaliam aquilo ali provavelmente semi-automático, deve ter algumas etapas de validação manual, mas muita coisa é feita por causa da visão computacional, da inteligência artificial que está ali por trás, né? E a gente hoje usa os bancos digitais, né? E os próprios bancões hoje têm os seus bancos digitais, ou tentam, né, seguir a linha dos bancos digitais. Então, só para exemplificar que é muito difícil viver sem isso, né, agora. E a gente pode ir mais, né? A gente poderia pensar também que se você vai numa loja, abrir um crediário, né, você vai ser analisado por algoritmos de inteligência artificial né? E se você não tem nem controle, né, sobre isso, né? Se você vai pedir comida de um aplicativo, tem ali suas preferências, né? Se você compra num site online, tem ali suas preferências e ele já coloca ali uma prioridade para as coisas que você normalmente gosta. Aquilo é cômodo para você, né? Eventualmente surge uma propaganda de alguma coisa que você gosta. Isso é cômodo para você. Eu acho que ninguém quer abrir mão disso. E o que está por trás de tudo isso? É a ciência de dados, é o aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial. Que nem a gente pede às vezes comida, né, Maurício, pelo aplicativo, e a gente não percebe que até o cálculo da rota para chegar para a gente de forma mais rápida, ou selecionar eventualmente quem vai entregar para a gente, passa também por essas inteligências, né? Esses métodos computacionais. Muito bem. E Maurício, agora que o ouvinte entendeu, né, que faz parte do nosso dia a dia, a gente não tem mais a opção de não ter contato com esse tipo de tecnologia, o que você pode falar, Maurício, em relação até você ver quando você está nas empresas, até o profissional, eu vejo que você tem um contato próximo, né, com startups, com empresas que estão ingressando, tentando aplicar essas tecnologias no mercado, do perfil do profissional. Assim, o que esse profissional, esse aluno, esse jovem, ou até, como eu já vi algumas vezes, né, até aposentados que querem continuar na ativa de alguma forma e viram ciência de dados como uma oportunidade. Qual seria o perfil? Verdade.
Esse movimento que você está falando, ele acontece de forma muito forte, esses últimos 5 anos aí, então, o que tem de gente, né, querendo complementar suas habilidades para entrar um pouco mais nessa linha de ciência de dados e inteligência artificial não é brincadeira. Gente nova, gente já experiente, gente de outras áreas. Por exemplo, só para exemplificar, né, eu trabalho em projetos aqui com professores da odontologia e da medicina, envolvendo temas de aprendizado de máquina, né? Puxa, uma pessoa ali, que, né, um médico, um odontologista ali, por que ele está fazendo isso? Porque todo mundo está observando a necessidade dessas novas habilidades, né? Eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que ter curiosidade, porque trabalhar com dados é saber fazer boas perguntas para encontrar boas respostas. É um processo científico até, não é à toa que chamam de ciência de dados, né? E o que a gente quer? É tentar entender coisas, fenômenos, extrair padrões, né? Transformar dados brutos em algo útil. Então, tudo parte aí dessa situação, né? Eu diria que a curiosidade em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que tem que ter uma cultura de dados da instituição onde você trabalha, ou de você como profissional, de coletar dados, armazenar, organizar, ser capaz de pensar num processo, né, de dados, de pré-processamento, limpeza, né, modelagem e, finalmente, predições, estimativas e coisas que vão transformar esses dados em coisas úteis, né? Obviamente que a base estatística e matemática está muito presente, né? Eu diria que é muito difícil não ter contato com linguagens de programação, ambientes de programação. Maurício, nesse ponto, né, de programação, né, porque a gente sabe que às vezes assusta e também eu já tive, por estarmos aqui no Amazonas, já tive alunos, né, no interior que às vezes chegavam lá, professor, eu não tinha um computador na minha casa, eu não programava lá, comecei a programar quando eu entrei na universidade, né? Então, assim, comparado às vezes que a gente vê assim, os jovens, até você mesmo, né? Ele começou a programar com 12, 13 anos de idade. Às vezes o aluno vai começar com 18, 20 e tudo mais. Então, programar. Às vezes até colegas de outras áreas que não têm, né? Nenhum contato com isso na graduação também. Que nem o médico, né? Médico, né? E assim, precisa saber programar para trabalhar com ciência de dados? Aquela pergunta polêmica, né? Olha, de uma forma geral, dá para trabalhar sem programar. Existem muitas ferramentas, e cada vez mais ferramentas já de alto nível, de modelagem visual dos processos. Então, assim, existem sim ferramentas de baixo nível de programação, até sem programação, que se você conhecer o processo, se você conhecer o que é um processo de análise de dados, você consegue fazer isso. É que nem Excel. Pronto, vamos pensar no Excel, tá? Muitas pessoas de muitas áreas diferentes do conhecimento trabalham no Excel e resolvem seus problemas no Excel. Coloca ali sua tabelinha, coloca ali suas formulazinhas, coloca ali aquela e consegue fazer ali já um trabalho de análise de dados. Então tem sim, tem muita possibilidade de trabalhar com baixo nível de programação até nenhum. Mas se alguém quiser atuar mais fortemente na área, eu recomendo muito. Por quê? Porque normalmente essas ferramentas, elas te limitam no que tu podes fazer. Normalmente elas têm algumas coisas para resolver aquilo que é comum. Mas quando você se depara com uma situação muito diferente, muito particular, ou que você quer avançar, fazer um estudo mais profundo, mais avançado, normalmente ali você encontra limitações. E aí, ir para o lado da linguagem de programação é o poder nas mãos. Entendeu? Você tem o poder de trabalhar no nível que você quiser. Então, se alguém quer ser profissional atuando nesse tema, eu sugiro fortemente, né, que se tenha o conhecimento de programação. E eu diria que a gente já viu ali, né, até presidentes de países aí falando que todo mundo deveria saber programar, que programação deveria ser a segunda língua de todo mundo, né? Então, eu acho que isso tem a ver com esse processo, esse fenômeno que a gente está inserido,
e particularmente na inteligência artificial, na ciência de dados de uma forma geral. Que nem como eu já soube também de universidades, até aqui no Brasil, onde alunos até de medicina estão tendo linguagem de programação, né, como parte da sua grade curricular. Legal, bacana. E Maurício, você comentou sobre estatística. E às vezes a pessoa vê esse negócio, inteligência artificial, inteligência computacional, esses termos, aprendizado de máquina. E estatística, o que tem a ver? Isso é estatística? É sinônimo? São coisas diferentes? Maurício, e aí? Né? Essa é uma das coisas que mais divide, eu acho, quem acaba sendo da área, né? Eu acho que isso era até uma separação. Até aquela rixa que a gente tem de linguagem, R, Python, tudo mais. É verdade. E aí, Maurício, o que você pode falar sobre isso? Olha, o que nós queremos na ciência de dados? Entender os dados. O que são dados? Basicamente, com ferramentas computacionais, vão ser números, né? Vão ser ocorrências, vão ser fenômenos ali representados por números. E entender esses dados significa, né, analisar padrões, analisar tendências, analisar situações de anomalia, né, situações especiais. E as ferramentas estatísticas são isso, são ferramentas para fazer isso, né? Então, por exemplo, você tá olhando assim, vamos supor uma fábrica, um processo de produção, né? A gente estudou isso na faculdade, CEP, né? Controle estatístico de processo. Então, assim, é isso, é entender o fenômeno ali que está acontecendo na produção, né? Então, por exemplo, qual é a produção média? Qual é a produção média dessa linha aqui? Pronto, já falei de estatística, produção média dessa linha, né? Qual é o desvio que a gente tem aqui, que é possível ter, né? Um intervalo de confiança aqui ao longo dos dias, né? Mínimo, máximo. O que seria um outlier? Né? Então, são coisas que estão realmente a gente já usa como ferramenta para analisar os fenômenos. E ciência de dados nada mais do que não é nada mais do que isso, né? São você coletar dados, coletar números, variáveis, métricas dos fenômenos, os mais diversos, não só numa linha de produção, e entender o que está acontecendo ali. Então, a estatística é fundamental. Né? A estatística é fundamental. Eu já vi, Maurício, um autor uma vez conceituando, é claro que isso tem uma grande, tem uma diversidade, né, de conceituações do que é a ciência de dados, mas eu vi um autor falando, definindo uma vez que ela estaria em cima de um tripé formado por estatística, ciência da computação e matemática. Você acha que seria por aí? Eu acrescentaria mais alguma coisa? Acrescento mais uma coisa assim. É por aí sim, tá? Mas tem uma coisa fundamental, que é conhecimento de domínio. O conhecimento de domínio é assim, qual é a área que você vai estudar, né, sobre a ciência de dados? É a área da saúde? Você tem que conhecer os problemas da saúde. Você tem que conhecer o que é um paciente, um diagnóstico, as métricas, né, para avaliar um paciente. Você tem que conhecer, né? Você tem que conhecer para projetar soluções baseadas em dados. Então, o conhecimento de domínio é fundamental. Então, por exemplo, Maurício, nesse comentário que você fez do projeto que você tem na área da saúde e tudo mais, então não daria para fazer uma solução dentro da área de saúde, dentro de data science, sem estar ali com um profissional da área da saúde, o médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico, seja lá o profissional que for. Não daria para fazer sem esse profissional? Verdade. Eu diria sim, né? É possível, porque você pode estudar, você pode aprender e pode aplicar, mas talvez esse seja um esforço gigantesco para você que é de uma outra área. Então é por isso que, por exemplo, eu trabalho em parcerias, né? Eu não conheço lá de células, né, de pacientes de leucemia, né, características ali da célula num esfregaço de sangue que aparece numa imagem, eu não conheço. Mas eu trabalho com um professor que atua nessa área, que conhece o pessoal do Emoan, que coleta dados, que entende, né, dos testes normalmente feitos, para que a gente possa trazer isso e juntos, né, construir uma solução. Então, eu acho que o ponto que você falou é bem bacana, Rubelmar, que é o seguinte, a gente normalmente fala que ciência de dados é uma área que exige muitos conhecimentos, estatística, matemática, computação e conhecimento de domínio, né? Às vezes, exigir tudo isso de um único profissional é muito difícil, mas então a gente estimula que seja também multidisciplinar, né? Equipes multidisciplinares, interdisciplinares.
e que construam soluções, né, juntos, né? Você vai ter alguém que puxa um pouco mais para a parte computacional, alguém que pode puxar um pouco mais para conhecimento de domínio, um pouco que puxa um pouco mais ali para estatística, aí junta tudo ali e faz uma grande equipe de ciência de dados, né? Eu acho que por isso que surgiram, né, Maurício, recentemente engenheiro de arquiteto de dados, né? Foi uma profissão que ela surgiu também recentemente. O engenheiro de machine learning, eu também já vi esse cargo, né? Já estão pensando naquele profissional. Vai surgindo tudo. Vão né? surgindo assim segmentações, né? Dentro daquilo que era antes tudo atribuído aos cientistas de dados. Eu acho que o que eu acho foi uma maturidade, Maurício, da área, do mercado, de entender que não tem como só uma pessoa ter todos esses conhecimentos, né? Sim, é um bom ponto de vista. A necessidade do dia a dia ali foi especializando as pessoas, né? E foram criando esses termos. Eu não costumo ser muito apegado nesses termos. Inclusive, assim, eu não me considero... Isso é até engraçado. Uma vez eu estava conversando com um amigo que eu dou aulas, né, relacionadas a isso. A gente criou uma pós-graduação de ciência de dados aqui na Universidade do Estado, do Amazonas. A gente tem a trilha de ciência de dados e inteligência artificial aqui no Ocean. Mas eu não me considero um cientista de dados porque toda essa base que a gente falou que faz a ciência de dados pode estar, né? Eu me considero um engenheiro que gosta de resolver problemas. Eu me considero um pouco cientista pela formação, pela atuação, pelos trabalhos de pesquisa que eu faço. Então isso até me prepara um pouco também para essa curiosidade, né, de explorar dados, né? Mas eu acho que assim, é bacana, não há como negar que tem um movimento, né, do mercado e é legal, porque você já atrai pessoas com aquele perfil, com aquele tipo de interesse, então também não tenho nada contra, né, essas nomenclaturas todas. Mas eu acho que as pessoas não devem fugir do que é essencial, né, que é a base matemática, estatística, computacional, né, e aí, porque a gente, por mais que tenha especializações num tema, eu acho que a gente não pode tirar a importância de disciplinas mais fundamentais, entendeu? De disciplinas mais fundamentais que compõem esse cenário, que permitiram chegar até nesse cenário que a gente fala hoje. Isso aí eu concordo totalmente, né? Assim, tendo essa base, né, em matemática, aqui fica tudo mais fácil, né? E Maurício, para a gente ir finalizando, né, o nosso bate-papo, eu acho que é o que muita gente, entendi que essa área é uma área que está pegando fogo, as empresas estão querendo, a academia está querendo, dá para fazer um mestrado, fazer um doutorado, então o que não falta é oportunidade, né? E está alcançando várias áreas, como você mencionou, aplicações na área da saúde. Eu consigo imaginar, por exemplo, algum investidor da Bolsa aplicando técnicas de dados ali para saber como ele vai investir melhor o dinheiro dele, ou o dinheiro, eventualmente, de outras pessoas, né? Claro, tem sim, os robôs, né? Os robôs, né, que já estavam sendo muito falados, né? Aí vem aquela questão, e onde buscar conhecimento? É necessário seguir toda essa trajetória que a gente seguiu, né, de fazer uma graduação, um mestrado, doutorado, porque eu já vi que tem, isso também gera muita divergência, né? Tem gente que fala, não, você nem precisa fazer a graduação. A gente fala, se você fizer alguns cursos, está tudo certo. A graduação seria bem-vinda, não seria necessário? Qual é a tua opinião, Maurício, sobre esse tópico? Onde buscar conhecimento, o que seria necessário? Legal. Olha, eu talvez tenha uma mente um pouco conservadora em relação à graduação ainda. Eu acho que fazer um bom curso de graduação e de base tecnológica ajuda a atuar nesse tema. Engenharia da computação, ciência da computação, alguma outra engenharia, né? Você é de outras engenharias, né? Você é da engenharia mecânica, né? Mecânica, isso. Exatamente, mas estamos aqui juntos, né? Discutindo inteligência artificial, né? E eu acho que uma graduação também vai te dar aquela parte do conhecimento de domínio, né? Que eu estava falando aqui. Então, se você vai, né, na área da mecânica, você tem conhecimento de domínio dos processos mecânicos. Você, melhor que ninguém, vai conseguir usar essas ferramentas nos processos mecânicos, entendeu? Então, eu ainda sou muito a favor de uma boa graduação, né, de base. Sempre apoiei cursos técnicos. Eu acho que deveríamos, inclusive, voltar, né, com essa visão de mais cursos tecnológicos. E talvez cursos tecnológicos na área de dados a gente não vê por aí, né? A gente vê ali de programação, de desenvolvimento mobile, alguma coisa de internet, mas parece que
poderia ser um tema interessante. Uma graduação em ciência de dados, por exemplo? Um curso até tecnológico, um médio técnico, por exemplo. Um médio técnico seria muito interessante, entendeu? Acelerar um processo. Até porque, como a gente está falando de equipes, né, a gente ainda há pouco falou disso, você vai encontrar trabalho para quem tem aquele conhecimento no nível de, sei lá, mestrado, doutorado, você vai ter muita atividade importante que um técnico pode fazer relacionado à ciência de dados, entendeu? Quem sabe aí uma ideia. Então, eu acho que uma graduação de base é importante. Sou um pouco conservador em relação a isso, porque eu tô na academia, então é meu dia a dia, né? Puxar a sardinha, né? Eu acho legal uma especialização hoje em dia. Por quê? Porque te foca mais as ferramentas comuns, as técnicas comuns, né? E a forma de pensar, tá? Ele te direciona um pouco melhor nisso. Aí eu também posso falar que nós criamos aqui com muito sucesso, né, na Universidade do Estado do Amazonas, uma pós-graduação lato sensu de ciência de dados, e a busca por ela é enorme, né? Nós tivemos que rodar 2 turmas de uma vez. Tanto foi assim a procura, né, por esse tipo de formação, e ela continua, tá? Agora, é claro que tem muita informação, assim, você quer se especializar, aprofundar, desenvolver novas técnicas, novas ferramentas, novos modelos, aí é mestrado e doutorado, tá? Mas é claro, aí sim o que eu ia dizer, né? Que tem muita informação na internet, tem muita informação em cursos de extensão, cursos isolados. Nós mesmo aqui do Ocean criamos a trilha, que é uma das mais procuradas, né, pelos nossos alunos. Sempre bomba, né? Sempre bomba ali, sempre, né, preenche vaga rapidamente. A trilha de inteligência artificial e ciência de dados. São cursos curtos, introdutórios, com vários temas dentro da ciência de dados, e que é um ótimo começo, né? Profissionais que já têm uma visão da área de tecnologia, querem complementar, faz um cursinho desse aqui, um cursinho ali, já pode estar apto até a concorrer a uma vaga, entendeu? Eu acho que não falta oportunidade de aprendizado, não falta oportunidade de formação, né, nesse tema hoje em dia. E, inclusive, eu já tive alunos aqui no Osmar, eu imagino que você também, né? Alunos até de outras áreas que eu vi assim, eu faço um curso na área da saúde, faço um curso nas humanidades, mas professor, eu quero entrar nessa nova área, estou gostando e quero vir aqui para ser apresentado, né? Para ter um primeiro contato com essa área e ter um direcionamento. Isso. Que às vezes o que falta é que a gente vive na era da informação, claro, que a gente tem muitos cursos disponíveis, inclusive na internet, mas é tanta coisa que às vezes a gente não sabe que direção seguir, né? E para esse aluno, Maurício, assim, que está ali meio perdido ainda, ele está olhando, o que você aconselharia? Fazer vários cursos ali de introdução, até para entender melhor da área, saber onde eventualmente ele está querendo entrar. O que você recomenda? Que sim, começa com, por exemplo, introdução à ciência de dados, introdução à inteligência artificial, introdução ao aprendizado de máquina, introdução ao redes neurais ou deep learning. Normalmente são cursos e tem uma variedade. Nós aqui, na nossa trilha do Ocean, tem tudo isso, hein? Aí é uma oportunidade dali de em 3 ou 6 horas de curso, você já tem uma visão do que é a área. Você já tem uma visão do que é aquele tema. O que dá para fazer com aquilo ali, né? Então eu acho bacana esses cursos introdutórios, sim, como primeiro passo. E aí, tomando gosto, meu amigo, pode... Aí o céu é o limite, embora, né? Exatamente. Bem, Maurício, obrigado, né, pelo bate-papo. Acho que deu para dar uma boa ideia, né, para aquele que está ingressando na ciência de dados, os desafios da área, como o mercado está vendo, onde ele tem que buscar conhecimento. Agradeço a presença e esse foi o nosso primeiro podcast, nosso podcast de abertura do nosso Oceancast, né? Nosso podcast vai divulgar, né, as várias trilhas que nós temos hoje. Bem, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora e até o próximo podcast, né? E Maurício, com certeza, né, Maurício, vai voltar com a gente aqui posteriormente. Quer mandar algum recado? Não, Maurício? eu quero agradecer, uma iniciativa aí bacana, né? Uma nova forma de atingir, né, o nosso público, ou um novo público
inclusive. Vamos sim, Rubelmar, nessa iniciativa aí, construir novos episódios, novas discussões interessantes e também contribuir nesse cenário aí de formação de massa crítica na nossa região, né? Valeu, parabéns aí, tamo junto nessa. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.